Depois de alguns meses eu finalmente assisti Eu Ainda Estou Aqui. Ou, em outras palavras, Ainda Estou Aqui. Ou Eu Ainda Estou Aqui esperando a picanha, Lua. Ok, mas falando sério. ahn, eu finalmente vi esse filme e recentemente eu não vi ele por completo. Quer dizer, eu vi ele basicamente quase no final. Faltou só uns 3 minutos pro filme acabar, eu acho, e rolar os créditos. Mas eu vi ele e basicamente eu acho que eu vi ele em um estado meio mal, porque eu tava com problemas de sono, eu vi na escola. Mas eu vi o filme e eu vou me comentar aqui o que eu achei dele, saca? Esse vídeo aqui vai ser um vídeo só rápido pra eu comentar o que eu achei do filme. E sem fins de, olha só, eu fiz meu crítico aqui. Não, eu vou só falar o que eu achei do filme como espectador, o cara que assistiu o filme e o que eu achei da minha experiência. Eu ainda estou aqui, foi um filme que foi lançado ano passado. Atores principais foram o Celto Mello, o Kai de Bigode e também a tal da Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, acho que esse é o nome dela, que é filha, ou aparentemente uma atriz muito famosa que tem quase a mesma cara da atriz. O filme é baseado em um livro, Eu Ainda Estou Aqui, que foi escrito por um autor chamado Marcelo, que aparece no filme. No caso, ele aparece como personagem, não o autor em si interpretando o personagem, sim, é um personagem como Marcelo que é o autor que futuramente ia escrever esse livro. O livro se trata da história da família do Marcelo, que como é que foi que a sua mãe e meio que a sua família trataram com o desaparecimento do pai deles durante a ditadura militar. Basicamente nessa época, se você alguém sumia no meio da ditadura militar, você poderia ter certeza que essa pessoa ou fez alguma coisa, ou a polícia meio que o exército em si simplesmente pegaram ele e o mataram basicamente, bum, ele sumiu, saca? Muita gente meio que sumiu assim, entre aspas sumiu, desapareceu, ou melhor dizendo, morreu mesmo durante essa época por conta disso, saca? Basicamente sabe, desses casos que o exército ia até a pessoa para meio que interrogar ela, ou só meio que matar em si, por suspeitas de, você é revolucionário, comunista, você tá ajudando terroristas e tal, saca? O próprio filme fala um pouco sobre isso em uma parte. E no caso, o pai desse autor meio foi uma das pessoas. O filme conta que aparentemente ele ajudava comunistas, saca? Ou tinha amigos comunistas. O filme também trata que a família tinha meio que discos que eram proibidos na época, porque, na ditadura militar do Brasil tinha meio que músicas que eram proibidas, saca? Bem coisa de ditadura mesmo, basicamente. E o filme meio que tenta tratar isso, saca? Como é que foi que a família desse cara lidaram com esse desaparecimento. Eu, sendo bem sincero, eu não tava nem um pouco com vontade de ver esse filme. Mas eu quero começar aqui dizendo que se você gostou do filme, legal, saca? Eu não vou surtar, reclamar. Eu não vou ser um esquerdista de Twitter que vai surtar só porque você gostou de uma obra que eu não gostei, saca? Eu não sou esse cara, eu tenho maturidade e respeito, saca? No máximo eu posso até falar, meu Deus, como você gostou, saca? Mas tudo bem, você gostou, eu não gostei, queria ter gostado, e tá tudo bem, cada um tem a sua opinião. Então não fique se roendo nos comentários falando, meu Deus, João Carlos, você não gostou desse filme? Esse filme é a melhor coisa do Brasil! Seu fascista, nazista, mãe da ditadura! Não, não, também vou mudar essa. Eu não sou de direita e muito menos esquerda. Eu sou um cara, saca, do meio basicamente. A única diferença é que eu tenho um ódio mortal pela esquerda, sendo bem direto ao ponto. Eu desprezo a esquerda brasileira, saca? E, João Carlos, isso influenciou você para ver o filme? Mais ou menos, porque antes de eu ver o filme, na época que ele tava meio que bombando nas redes sociais, eu descobri pelos bastidores que, ok, eu não sabia o que se tratava o filme, porque não tinha nada, saca, contando o que se tratava. Mas quando eu escutei Ditador Militar, eu falei, meu Deus, que legal, saca? Eu quero muito ver, saca? Ditador Militar é um tema que às vezes não é muito falado aqui no Brasil em filmes de forma correta, saca? Então eu pensei, pô, eu quero ver. Mas aí eu fui ver os bastidores, entrevistas com os atores e tal. E basicamente, a autor principal, a Fernanda aí, e o diretor principal, são basicamente esquerdistas, aqueles tipos de esquerdistas que tipo assim falam, a ditadura militar foi ruim, mas eu amo a minha ditadura aqui comunista, saca? De esquerda. E isso meio que me deixou meio mal, saca? Foi tipo assim, não. Oi, eu tô aqui gravando de novo esse áudio pra explicar melhor, porque acho que eu não expliquei muito bem no áudio passado que eu fiz e tô aqui alterando. Eu pensei, tipo assim, nessa hora que eu descobri sobre as opiniões desse pessoal.
Ai não, eles vão adaptar a ditadura militar do Brasil de forma estereotipada de esquerda. Ou seja, vão meter que todo mundo é do mal, que os revolucionários eram do bem, que os revolucionários não faziam nada de errado, que o mal é dos Estados Unidos, que o mal é basicamente do, saca? Ou seja, direita é ruim e nós, a esquerda, somos incríveis, somos anjos, saca? Típica propaganda política de esquerda, basicamente. Ao invés de fazer algo meio correto, que na realidade foi tudo neutro. Ambos os lados faziam suas merdas. E basicamente eu tenho que até que me confortar um pouco, tenho até que elogiar o filme porque ele não fez isso, saca? Aqui eu sinto que só tem só uma cena que meio que, saca, eu achei meio ridículo, achei meio estereotipado, mas que eu não posso, tipo assim, falar que, isso é ridículo, porque eu não sei se aquilo realmente é de verdade ou não, saca? No caso, eu tô me referindo à cena em que tá lá a Fena conversando com uma professora, pelo que eu me lembro, e aí aparece só uns soldados, uns recrutas andando na rua, sabe, correndo de treinamento, e cantando uma música que é totalmente, tipo assim, de coisa de. Ai, opressão, sabe? Tipo assim, é só uma música, tipo assim, eu vou bater em vagabundo, o pessoal vai reclamar e tal, eu não ligo. Mas não sei, sabe? Eu achei meio estereotipado, mas quem sou eu pra falar isso? Porque eu nem sei se isso é verdade, eu nem sei se essa música é real, sabe? Que se eles faziam isso, saca? E basicamente, esse foi meio que o meu maior medo, saca? A forma que a ditadura militar seria retratada aqui no filme. E eu vou ser bem sincero, eu vou ser realmente bem sincero aqui. Esse áudio eu tô gravando uma semana depois de ter gravado esse meu áudio que você estava escutando no início do vídeo. E vou ser totalmente sincero aqui. Eu achei o filme fraco. Sérgio Carlos, sim. Eu posso dizer que o filme é decente. Eu ainda estou aqui, é decente. No entanto, eu não consigo entender como ele ganhou o Oscar. Eu não tô nem zoando, eu tô falando na cara mesmo. Eu não consigo entender como caramba esse filme ganhou um Oscar, porque é um filme muito ok pra mim. Tanto que depois de umas semanas, eu até me esqueci dele, saca? Tipo assim, nos áudios passados que eu fiz antes de regravar tudo, eu falo muita coisa que atualmente eu até esqueci, sinceramente, saca? Eu não lembro muito mais o filme, saca? O que poderia ser um ponto negativo na hora de falar, porém eu tenho uma opinião melhor das coisas que eu lembro, saca? Pelo menos. Falando sobre o que eu mais gostei do filme, a ditadura militar, eu posso dizer que não foi algo estereotipado de esquerda, foi algo que eu achei bem correto, saca? Foi algo que eu gostei. A minha cena favorita é a cena do interrogatório, eu gostei, basicamente. Porém, só aquilo. Aqueles que dizem que esse filme aqui é meio como se fosse um filme para entender a ditadura militar do Brasil e tal, estão errados. Esse filme aqui não é sobre ditadura militar em si. É muito mais focado na família da protagonista e só nisso, sinceramente. E eu tô falando sério. Eu não vi o filme como. Tipo assim, eu tava vendo o filme achando que ia ser algo sobre a ditadura militar, que iam mostrar mais. Mas no final, tipo assim, só teve só um momento que teve coisa de ditadura militar, depois teve umas pequenas coisinhas e tal, e depois acabou. O filme não é correto se você for ver ele para entender tudo sobre a ditadura militar. E eu recomendo um filme melhor se você tá por trás disso, como por exemplo o Que é Esse Companheiro, que é tipo o Eu Ainda Estou Aqui, porém porém bem mais antigo e bem melhor também, porque mostra os dois lados, os guerreiros esquerdistas, barra comunistas, e os soldados da ditadura militar, militares e tal. E meio que uma ponta aqui que eu poderia citar é o Incidente de Antares, que não é um filme muito sobre ditadura militar, porém tem uma temática, meio que uma parte aí sobre ditadura militar, saca? Não é uma parte, isso é meio como se fosse meio que um subtema, eu acho. Que eu gostei, eu vi esse filme e gostei, sério mesmo. E também tem a mãe da Fernanda Torres aqui também, legal. Na verdade também no outro filme aí, o Que é Esse Companheiro também tem ela, pelo que eu me lembro, legal. Agora sobre a fidelidade do livro pro filme e também da vida real. Infelizmente eu não posso falar isso, porque infelizmente não vi muito do livro. E nem vi muito sobre o caso da vida real também. Então infelizmente essa parte não tem aqui, infelizmente. Mas sobre a história do filme, o que eu acho dos personagens. Cara, pra mim a atuação tá meio estranha. Eu não sei o que falar muito bem sobre a atuação, saca? Sei lá, parece meio estranho pra mim, sinceramente. Os personagens também, a família em si. Teve alguns momentos que eu gostei, me peguei com eles, porém na maioria das vezes tá meio dane-se, saca, sinceramente. Acho que isso é coisa muito mais minha, saca? Não é um problema em si do filme, sim é algo muito mais que o que eu achei, saca? Se bem que todo esse vídeo é sobre minha opinião, né?
Mas, tipo, o próprio Marcelo mesmo, o cara que futuramente ia aquecer e escrever esse filme, no caso, esse livro que deu origem a esse filme, ele não. Eu achei. Eu dei meio que um dane-se pra isso, sinceramente. Não é importante. Isso é mais um dos fios, sinceramente. Como eu falei, eu vi o filme e eu parei de ver ele perto do final, sabe? Faltava tipo uns 3 minutos pra acabar. Na cena final tem, tipo assim, no futuro, basicamente, porque esse filme depois, tipo assim, no início tá na década de 60 no caso, e depois vai pro futuro, nos anos 2000. E, sinceramente, eu gostei da mensagem final do filme, que é tipo assim, mesmo com tudo, saca, tendo passado, devemos continuar em busca do que aconteceu nessa época. Porém, tipo assim, no contexto que eu sei por trás dos bastidores, eu acho que essa mensagem pode ser meio distorcida, saca? Se você entender o que os caras por trás desse filme pensam, saca? Mas é uma mensagem boa mesmo. Devemos ir atrás do que aconteceu na ditadura militar, porque pessoas sumiam, suas histórias foram apagadas e devemos procurar, saca? E voltando sobre os personagens, muitos pra mim são bem esquecíveis também, sinceramente. Na verdade, como eu falei, eu meio que esqueci do filme depois de uma semana, saca? Mas os personagens que eu mais, se eu for, odiei foi um adolescente lá que fica gritando e que acho que é. Não. Eu dizer que, tipo assim, é porque ele tem duas adolescentes, eu me lembrei disso. Tem uma que se chama Vel, acho que é que aparece meio que no início do filme, em um carro junto com maconheiros, e que são pagos pela polícia e tal. E tem outro que é irritante, que parece que também é ligado um pouco nesse negócio aí, saca? Nessas coisas. Porém, tá, eu sei que uma vai pra Londres, depois volta. E, cara, sinceramente, pra mim é. A adolescente que fica gritando, que tem a cena lá que ela vai junto com a mãe, sabe, que fica em casa e tal, durante o interrogatório e tal, eu achei insuportável, sinceramente. Mas eu sei que é coisa normal de adolescente, saca? Então, acho que eu tenho que entender isso. Sem contar que no final tem um diálogo que eu acabei não ouvindo por completo, basicamente porque nessa hora o filme parou pra mim. Que é ela falando como ela superou meio que a perda do pai, saca? Sinceramente, eu tava só escutando, tipo, ok. Mas como não vi por completo, eu não posso criticar isso, sabe? Porque, pô, eu não vi por completo. Isso é sacanagem se eu criticasse, né? Agora, sobre a Fernanda Torres também, no caso, a personagem que ela interpreta, que eu esqueci o nome. Cara, eu gostei. Eu não sei se foi fiel meio que a luta dela, com como ela conviveu com a situação pesada. Porque realmente foi uma situação muito pesada. E sinceramente, eu até gostei de algumas cenas, eu me identifiquei. Inclusive eu, que tenho uma mãe que cuidou de mim sozinho, sem um pai, basicamente, ao meu lado. E dei cuidar de tudo, eu ainda passando com depressão, basicamente a minha mãe cuidou de mim nesse estado. E eu na época era meio que um perreio, basicamente, um pirraio. Eu não sabia nem que eu tinha autista, eu não tinha cérebro, basicamente. Ela cuidou de mim, então eu meio que, saca, me senti um pouco nisso. Porém, como eu falei, meio que, saca, meio que deu um dane, sinceramente, saca, também, em algumas partes. Mas eu pude meio que, saca, me sentir apegado em alguns momentos, saca? Eu acho que eu falei, tipo, eu entendi, saca? Mas, sei lá, são poucos e, como eu falei, eu achei o filme bem esquecível pra mim, saca? E acho que é isso que eu posso falar, sinceramente. No final, eu não me senti tocado pelo filme. Eu realmente não entendo como ele ganhou o Oscar, sinceramente. Acho que o Oscar tava meio que tão fraco mesmo. Porque, pô, o Oscar hoje em dia é um desastre, ninguém liga, mas, sinceramente, ganhar o Oscar não vale mais a pena, não significa mais nada, sinceramente. Que, saca, eles só viam um filme e falam, fala sobre a ditadura militar do Brasil, e eles falam, ok, tá, toma aqui, saca. Sinceramente, cara, eu não vejo esse filme como importante, sinceramente. Como eu falei, acho um filme bem esquecível. E que pra mim, saca, depois de ver ele, eu falei, tá, ok, é isso. Muito provavelmente isso é muito mais por causa do meu gosto, eu acho, ou porque eu sei das coisas por trás do filme, sinceramente, sobre. Os caras por trás têm os esquerdistas de merda, sinceramente. E eu odeio esquerdistas. Mas, pelo menos é um filme decente, na minha opinião, sabe? Consegue fazer algumas coisas. Não é como o filme Tanzi. Sim, um filme que se chama Tanzi, que também é um filme esquerdista, que lançou na mesma época. E é um filme totalmente lixo e desnecessário que nem devia existir, saca? É um filme decente, que você pode assistir pelo menos, saca? E no final, a pergunta que eu tenho é: eu ainda estou aqui tentando entender como esse filme ganhou o Oscar, sinceramente. Mas o que eu falei, acho que é muito mais porque do estado do Oscar em si está muito fraco, saca? Então,
Pelo menos ele ganhou alguma coisa com isso, né? O Oscar. Mas é isso. Em uma nota de 5 a 0, eu dou um 2. No caso, 0 a 5 eu dou meio que um 2, nota 2 ou nota 3, eu não sei. E é isso. Eu prefiro outros filmes do que esse, no caso, filmes nacionais brasileiros. E é isso. É um filme que só existe, chamou muita atenção e tentou criticar coisas que ele mesmo apoia, de certa forma. E é isso. Então, eu não estou mais aqui. E só uma coisinha aqui, uma opinião. Eu vi na época que o filme estava sendo boicote, saca, basicamente. E esse boicote estava sendo feito por pessoas de direita, saca, bolsonaristas e tal. Sinceramente, apesar de eu entender o motivo do boicote, basicamente, eu posso dizer que eu não concordo, não acho correto isso. E, sinceramente, apesar do filme também ter gastado nosso dinheiro público, o dinheiro que seus pais gastam com impostos e tal, eu não acho correto a gente fazer um boicote meio assim, saca? Eu acho que a gente só tem só que pegar nosso dinheiro, botar aqui na carteira e falar: não, eu não vou assistir o filme. E, sinceramente, eu posso dizer que, apesar de eu achar o filme meio só decente, mas muito fraco, eu não apoio esse boicote, que pra mim foi meio, saca? Meio demais, saca? Basicamente. Mas é isso, é só a minha opinião aqui, Bev. Eu não apoio esse boicote, eu não acho correto, apesar de eu entender o motivo, pelo menos. Mas é isso. Muito obrigado pela sua atenção. E agora sim, eu não estou mais aqui.